Tá. Fique à vontade. Bom, então, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo que já está com a gente aí. Hoje é o terceiro dia do mini curso de Indústria 4.0 e Transformação Digital. Muito obrigada, né? Hoje a gente vai ter uma aula, né, com Heleno Bispo, que é professora da Universidade Federal de Campina Grande, nosso terceiro dia de mini curso. Então, já, né, Heleno, em nome da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, em nome do PRH 16, da UFRJ, que é a nossa ênfase é de aditivos poliméricos e nanosistemas aplicados ao setor de petróleo, gás, biocombustíveis, assim, nosso muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, pela sua parceria, né, desde o primeiro contato que eu tive com você, nós não nos conhecíamos, né, nos conhecemos para esse curso. Então, assim, já te agradeço. Hoje a professora Beth Lucas, ela não está presente, mas ela já agradeceu no primeiro dia também a você pela sua colaboração aqui com a gente. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho da formação e da experiência do Heleno para a gente começar. Daí eu passo a palavra para ele. Então, Heleno é graduado em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Engenharia Química, com foco nas áreas de modelagem, simulação, controle e otimização de processos químicos. Ele fez um estágio pós-doc, né, nos Estados Unidos, na West Virginia University, com foco em tecnologias aplicadas à digitalização de processos. Então, a nossa indústria 4.0, né? Muito tema aqui do minicurso. Professora adjunto do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Campina Grande, do programa de pós-graduação em Engenharia Química dessa mesma universidade, coordenador do Iridium, que é um núcleo de pesquisa aplicada a processos industriais, e vice-coordenador do LEMP, que é o Laboratório de Experimentação Numérica de Processos, onde ele desenvolveu pesquisas direcionadas às tecnologias de indústria 4.0 e coordenador do subpolo da Paraíba, do Programa do Nordeste 4.0. O Heleno ele é responsável pela parceria acadêmica com algumas empresas, como a Veva ou a Viva, né, dependendo de como se usa essa pronúncia, da Osisoft, da KBC, da Honeywell, integrante do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do LEMP, em parceria com a Petrobras, nas áreas de modelagem, simulação e controle de processos químicos e petroquímicos, e classificação das áreas de risco. Então, assim, pessoal, o Heleno tem uma formação ampla, né, já tem aí bastante experiência nessa área, que é muito interessante aqui para o nosso mini curso. Então, o que eu quero dizer para vocês é aproveitem, né, o chat vai ficar aberto, então, se vocês quiserem fazer perguntas, colocar dúvidas, né, qualquer questão, participem. A gente estava conversando isso aqui nas aulas anteriores, conversamos já agora aqui um pouquinho, né, Heleno, da importância da participação de vocês, e aproveitem, assim, uma boa aula. Tá, Heleno? Deixa eu dar dois recados. Um é a do chat, que eu já falei, para vocês interagirem, e outro é para quem vai querer o certificado de participação. Mais tarde a gente coloca o link, não esqueçam de preencher o formulário, tá? É isso, vou deixar agora com você. Muito obrigada, fique à vontade. Muito obrigado, Daniela, pelo convite, né? A gente não se conhecia, mas você é amiga de um grande amigo meu, o Cláudio Miller, né? Então, assim, o pedido do Cláudio, para mim, é mais do que uma ordem, né? Tenho um carinho grande pelo Cláudio. Ele já participou várias vezes aqui de eventos com a gente aqui em Campina Grande. Tivemos vários momentos de interação com essa temática de transformação digital, Indústria 4.0, né? O Cláudio é um parceiro grande aí e tem uma experiência muito grande nessa parte de transformação digital, Indústria 4.0, né? Ele está até amanhã, acho que com vocês também, né, para trazer aí a experiência dele, e o Cláudio é excepcional, é uma pessoa de grande conhecimento e que eu tenho um carinho muito grande por ele, por essa proximidade, não só profissional, mas também como um grande amigo, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu te perguntar, você quer que eles podem fazendo perguntas ao longo? A minha ideia aqui é que seja algo bem interativo, né? A minha proposta é trazer a ideia geral dessas ferramentas que eu tenho disponíveis aqui na UFCG e a
A minha proposta é que seja algo bem próximo, né? A gente está nesse mundo digital, essa facilidade, como você mencionou no começo, Daniela, de ter esse momento há uns 5, 10 anos, era inimaginável, né? A gente ter uma possibilidade de estar conversando aqui com pessoas de diversos lugares, né? Eu estou aqui em Campina Grande, vocês estão aí no Rio de Janeiro, o Paulo Estevão está lá em Recife, né? Então é algo que facilita bastante. A gente perde um pouco daquele... Não se compara a um ambiente com contato realmente humano, mas é uma ferramenta muito boa para aproximar e fazer esses primeiros contatos, né? Eu acho que é um ambiente que a gente tem que aproveitar bastante mesmo, né? Então, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, né? Vocês podem trazer questionamentos, dúvidas, perguntas. Quiser contribuir também com alguma colocação, pode ficar à vontade. Tá ótimo. Só me avisa se está chegando aí para vocês a minha tela, acho que sim, né? Já está aparecendo aqui. Abrir aqui o que eu preparei como guia. A minha ideia é só esse guia inicial. Eu não sou muito de usar transparências e PowerPoint nas minhas discussões, né? Eu gosto de ter esse guia, mas eu gosto de colocar a mão na massa, né? Então, a gente vai ter uma visão geral desse tema de controle e otimização de processo e análise de dados, tá? Eu sou professor aqui da UFCG e, atualmente, eu estou com a disciplina de dinâmica de processos, né? Essa disciplina de dinâmica de processos é um overview de disciplinas que são dadas no curso como um todo, e em dinâmica a gente faz uma junção. Eu costumo até dizer aos meus alunos que é como se estivesse montando quebra-cabeça. A gente pega lá conhecimento de química geral, de transporte, de reatores, pega conhecimento lá de princípios da engenharia química, né? Balanço de massa e energia, termodinâmica, junta tudo no modelo e aí vai fazer uma análise dinâmica desse processo. Então, nessa estrutura de avaliação dinâmica de processos, o controle é fundamental, né? Então, faz parte, não existe dinâmica sem controle, né? Então, a gente precisa ter uma malha de controle, a gente precisa ter as condições de operação de acordo com o que foi planejado no design, e a otimização de processos é natural que essas condições que foram apresentadas é uma condição de operação já, digamos assim, numa condição ótima, mas não é a única, né? Então, a gente ainda pode melhorar mais, a gente pode ter condições melhores a serem alcançadas naquele processo que a gente está planejando no design, ou até mesmo de fazer algum tipo de intervenção para que ele tenha um acréscimo melhor ainda no processo real. Então, a ideia dessas disciplinas, junto com a dinâmica de processo, é totalmente integrada. E aí vem essa parte também de análise de dados, que é uma realidade. Eu até costumo dizer também que a engenharia química já era 4.0. A gente já está acostumado a trabalhar com dados, né? A gente já está acostumado a visualizar essas informações, as tabelas. Quem não lembra aqui na época de graduação, as consultas das tabelas termodinâmicas, né? Do famoso PR, quando a gente vai consultar aquelas informações, aqueles dados para poder fazer projetos, para fazer análises. Então, a análise de dados já era uma realidade para a gente, né? Todo aquele contexto de controle estatístico de processo, para a gente poder definir carta de controle. Hoje ficou muito mais fácil utilizar esse ambiente, com a disponibilidade de dados que a gente tem hoje, ficou cada vez mais robusto, mais fácil de utilizar, e aí agregar valor a esse ambiente de transformação digital com dados, aquela informação que a engenharia traz para a gente. Então, juntar o que a gente faz de melhor, né, com a disponibilidade de tecnologia que a gente tem hoje nesse ambiente. A Daniela já trouxe aí um histórico da minha formação, não vou passar aqui de novo. Tive aí todo esse caminho voltado para a engenharia química, desde a graduação, mestrado, doutorado e esse pós-doutorado na WVU, né? Eu tive também uma experiência internacional. Minha primeira experiência foi no Forschung Centro Karlsruhe, na Alemanha, graças a um contato que o meu orientador na época tinha, o professor Manzi, também é um grande amigo aí do Paulo Estevão. Tive a sorte de poder ir para essa instituição, fazer um estágio supervisionado, e na época não tinha muitos meios
para a gente sair, e sair em 2003, né? Não tinha muitos meios, não tinha muitos editais de suporte a esse tipo de deslocamento, né? Então, eu fui patrocinado, agradeço demais aí a minha família por ter me ajudado nesse caminho de formação, e foi uma experiência muito boa, muito válida para trazer, agregar valor à minha formação como engenheiro. Então, na época que eu passei o pós-doutorado nos Estados Unidos, eu cheguei lá no final de fevereiro, e em março tive um mês de vida normal lá, né? E em março de 2020 ocorreu o lockdown. Eu tive a oportunidade de conhecer a instituição, tive reuniões de grupo, a gente desenvolveu vários trabalhos. No dia 15 de março, antes do lockdown, ainda tive o meu aniversário lá, né? Eu comemorei online com a minha família. E aí, no dia 20, aconteceu o lockdown e todo o meu planejamento de vivência naquele ambiente universitário, que eu planejava ter um contato direto com os alunos, com os professores, com os pesquisadores, foi interrompido. Mas, por outro lado, eu pude ver o acréscimo que se teve na adoção das tecnologias, né? Porque ou adotava, a indústria adotava, ou parava, né? Para vocês terem uma ideia, lá na WVU eles não pararam nenhum dia de aula, né? No dia que teve lockdown, tudo já foi transformado para o ambiente online. Então, foi um choque para mim de realidade. Eu pude desenvolver todas as minhas, o meu planejamento de forma online. Foi interessante, né? Tudo que eu trabalho é relacionado com tecnologia, modelagem e simulação de processo, e eu fui levar essa realidade também para eles que têm o mesmo parceiro. Então, foi interessante essa troca e essa aproximação. Em agosto teve um retorno, mas houve um aumento de contaminação, e aí teve lockdown de novo. Em dezembro, estava voltando já à normalidade com a linha de frente toda vacinada. Em fevereiro eu retornei para o Brasil e tomei minha vacina somente em junho, né? Uma semana depois que eu retornei para o Brasil, chegou o e-mail me convocando para tomar a vacina, que tinha chegado a hora da minha faixa etária. Mas foram experiências interessantes, né? Eu tive aí uma dificuldade muito grande em termos de convívio, né? Porque eu fui sozinho, e aí tinha um planejamento de minha família ir me visitar, minha esposa e meus filhos ficaram aqui no Brasil, e teve o fechamento da fronteira para brasileiros, e aí eu tive uma oportunidade de me conhecer bastante, né? Era eu mesmo, foi um momento de crescimento até espiritual. Mas voltando agora para o contexto de engenharia, a ideia do meu grupo, ou da estrutura que a gente desenvolveu aqui na UFCG, seria usar os dados que estão disponíveis. Então, a gente tem um grupo de engenheiros que já utilizava essas plataformas de tecnologia, de simulação, de utilização de dados, e a gente decidiu que a gente iria utilizar esse conhecimento agregado a esse momento de transformação digital, né? Utilizando as tecnologias habilitadoras como um suporte para o desenvolvimento dos projetos. E aí nasceu o Iridium, que é o laboratório que eu coordeno aqui, e a nossa proposta é ter o uso cada vez mais acentuado dessas ferramentas, dessas tecnologias habilitadoras de simulação, realidade aumentada, analytics, big data, né, que vocês já devem estar mais do que cansados de ouvir, mas é algo que está muito aquecido no momento, para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades e transformar essa ideia de projeto, de processos, com esse ambiente mais interconectado, né? Lembrando que a ideia não é substituição, né? Todas essas ferramentas e todas essas ideias que estão por trás da indústria 4.0 é um auxiliar para que a capacidade criativa do homem possa ser realmente utilizada, e não substituição, porque a proposta é tirar aquele trabalho mecanizado, aquela ideia de repetição que a máquina faz com perfeição do dia a dia do ser humano, e que ele possa ser utilizado de uma forma muito mais criativa e mais direcionada. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiser conhecer, tem esse QR Code, já é uma tecnologia habilitadora, vocês estão também acostumados, né, com esse ambiente, o site aí do Iridium. Eu gosto sempre de começar
os meus bate-papos com a reflexão, né? E tem uma frase aí do Alvin Toffler que eu acho muito interessante, que ele traz para a gente o seguinte pensamento, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, é algo que a gente está vendo, né, nesse momento, onde as hard skills não são as únicas formas de aprendizado que a gente deve ter. É claro que sem as hard skills, sem nossas habilidades técnicas, a gente não vai ter oportunidades porque a gente não vai ter o conhecimento de desenvolver o problema, mas a ideia é que, associadas a essas hard skills, a gente tenha as soft skills desenvolvidas também, que são as habilidades interpessoais, né? Essas habilidades interpessoais vai fazer com que a gente consiga trabalhar em equipe, resolver problemas de forma diferenciada, né? Hoje a gente tem uma formação de engenharia e o engenheiro ele é formado para ser um líder. E esse líder de um grupo, que é um grupo multidisciplinar, necessita ter um conhecimento amplo de todas essas áreas para poder conhecer e desenvolver esse projeto de forma satisfatória. Tem um filme que eu acho que vocês poderiam, se vocês já não viram, né, vocês poderiam ver que é interessante, né, essa segregação digital que pode acontecer se a gente não tiver um cuidado. Daniel Blake, ele traz aí um pensamento bem interessante a respeito dessa dissociação de realidade das pessoas que não têm acesso a esse ambiente digital. Então, é algo que vocês podem pegar aí como um momento de descontração para poder visualizar esse ambiente, como é que ele pode ser danoso também se a gente não tiver uma inclusão digital para todos. Hoje a gente fala muito de transformação digital, né? Mas eu não sei se todos estão a par, mas a gente está vivendo hoje uma quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, nasceu em 2011, lá na Alemanha, né? E disseminou de uma forma muito rápida, né? Então, esses meios de tecnologia, tudo trouxe isso de uma forma muito acentuada. A ideia da quarta revolução industrial foi a observação que se teve das empresas naturalmente digitais, né? Então, a gente já tinha toda uma estrutura, vocês conhecem aí bastante Instagram, Facebook, né? O Google, e eles mudaram a forma de fazer negócio, né? Então, as empresas queriam, como é que eles fizeram isso, como é que eu posso incluir no nosso processo? Então, a Alemanha trouxe essa ideia de Indústria 4.0 na Hannover Fair, em 2011. Em 2013, eles já trouxeram um manual, um guia de como aplicar isso para pequenas e médias empresas, e isso se disseminou mundialmente, e a gente está vivendo hoje um boom de transformação digital muito acentuado. Hoje não se fala mais, já se fala, né, desculpa, já se fala em uma quinta revolução. Os estudiosos trazem aí que em breve a gente não vai ter mais essa parte, a gente está vivendo uma parte de digitalização, né, mas vai ser uma de co-evolução, onde a gente vai ter uma convivência mais próxima desses ambientes de inteligência artificial, de máquina, né, de dados, uma coexistência, tá? Então, eu gosto de trazer esse videozinho aqui, só uma reflexão a respeito da evolução, e após esse vídeo a gente dá uma continuidade ao nosso bate-papo, ok? Em 1861, o artista inglês Bell Scott visitou uma fábrica de locomotivas para pintar o que resultava do uso de dois elementos que, segundo ele, eram providências divinas: o ferro e o carvão. Com eles, as riquezas aumentam, os confortos se multiplicam e as condições de vida da humanidade melhoram. A obra exaltava a primeira revolução industrial, que tinha começado na Inglaterra 100 anos antes, resultado da mecanização obtida a partir da energia a vapor e da força da água. Nascia assim o que hoje chamamos de Indústria 1.0. O outro inglês, o ator e cineasta Charlie Chaplin, eternizou no cinema a imagem de uma linha de produção típica do início do século XX. Pessoas realizando tarefas repetitivas, peças passando por esteiras rolantes em ritmo frenético, grandes máquinas fazendo parte do processo e um fiscal rígido acompanhando o trabalho dos empregados braçais.
Chaplin ironizava a linha de montagem, modelo de produção implantado por Henry Ford para fabricar o seu carro mais popular, o modelo T. Produção em massa e em menos tempo significavam custos mais baixos e lucros mais altos. Esse era o auge da segunda revolução industrial, ou, como é denominada hoje, Indústria 2.0, impulsionada pela introdução da eletricidade nos processos de fabricação. Mas não podemos esquecer que as máquinas eram controladas por seres humanos. E, como se sabe, errar é humano. Certamente por isso, a partir dos anos 1960 e 70, com os avanços da informática, das telecomunicações e da robótica, desenvolveu-se a automação industrial. O aperfeiçoamento do controle dos processos produtivos nas fábricas propiciou a terceira revolução industrial, também conhecida hoje como Indústria 3.0. Hoje, a conexão entre mundo real e mundo virtual, a chamada digitalização, é algo corriqueiro. Utilizando o computador ou o smartphone, checamos o nosso saldo bancário e pagamos contas. Nos conectamos diariamente a familiares, amigos e clientes por meio das redes sociais e temos acesso instantâneo a uma infinidade de serviços, como transportes, entrega de comida e música por assinatura. De maneira simplista, podemos dizer que a digitalização também chegou à indústria. É uma nova revolução que já estamos vivendo. É a revolução da indústria 4.0. Então, pessoal, esse é um vídeo da Deloitte. Né? Se vocês quiserem ver o seriado ou a entrevista toda, né? É bem interessante, é um vídeo de mais de 50 minutos, tem depoimentos de vários profissionais, de várias áreas, né? Que traz aí uma visão geral, né, de como está sendo impactado o nosso cenário global com o uso dessas tecnologias, tá? Então, tem depoimentos de várias pessoas, de empresas, da academia, né? De vários setores industriais, da área química, né? Que a gente está mais próximo, de setores em que toda essa tecnologia tá mais abrangente. Então, eu posso passar depois para a Daniela o vídeo, eu não me recordo bem mas é da Deloitte Brasil. Se vocês colocarem no Google, lá no YouTube, Deloitte Brasil, Indústria 4.0, vai aparecer esse vídeo, tá? Então, assim, tem vários depoimentos, vale super a pena vocês ter esse momento de descontração, vendo esse depoimento desse pessoal, tá? Então, as parcerias acadêmicas que eu montei aqui na UFCG foi muito importante para esse desenvolvimento que a gente tem hoje, de termos de acesso à tecnologia, né? Então, a Aviva, que é nossa parceira desde 2011, o primeiro contato com a Aviva em 2011 foi com um projeto que a gente fez de desenvolvimento, um P&D com a Petrobras, né, que a gente propôs para eles uma ferramenta de Plant-Wide Control, e nessa ferramenta era desenvolvida com software da Aviva, que hoje é conhecido como Aviva Dynamic Simulator, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também, e o Pro2, Aviva Pro2, né, que é o simulador estacionário. A proposta lá era desenvolver essa ferramenta, porque naquele momento a Petrobras era usuária do software da Aviva, e a proposta era desenvolver uma ferramenta que integrasse a tecnologia de engenharia com o software de simulação, tá? Com o passar dos anos, naquela época, em 2011, eu era num doutorado aqui no UFCG, e em 2013, eu vou para o curso 2012, em 2013 eu entrei como professor e assumi essas parcerias acadêmicas. Eu ampliei um pouco as parcerias, né? Tenho parcerias com a Aviva nesse momento, nesse momento ainda não, mas em 2016 eu montei uma parceria com a Osisoft, né? E tenho também parceria com a KBC, com a Honeywell, tenho várias dessas parcerias, e o que eu tenho
obtido com esse ambiente é o acesso facilitado aos softwares que são usados nas empresas. E aí, teve um comentário aqui, desculpa, Adriano, eu só vi agora, acho que foi agora, tem alguns comentários, né? Foi agora. Foi agora, né? Trabalhei na Honeywell como responsável de software, conectei uma Matricom ao PC, inclusive tinha contato com frequência com o Marco Rodrigues, responsável de soluções avançadas, hoje na Inovex, distribuindo software da Matricom no Brasil, e ficamos à disposição. Muito obrigado, Adriano. Inclusive, eu uso o Matricom para fazer a comunicação dos meus simuladores. Eu vou até mostrar aqui para vocês, né, a estrutura que eu desenvolvo. O software de comunicação é o Matricom for Simulation, que é gratuito, e aí a gente consegue integrar o simulador de processo. Eu vou abranger um pouquinho isso mais na frente, e a ideia é representar esse ambiente como sendo um ambiente similar, um digital twin, né? Similar à estrutura que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente. Então, em 2013, eu assumi como responsável, e aí, com o passar dos anos e o uso do software em sala de aula, para mim é uma maneira até de trazer uma realidade mais próxima para o aluno poder enxergar os processos. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas Campina Grande é uma cidade do interior da Paraíba, né, afastada dos grandes centros industriais. A gente não tem plantas químicas aqui, não tem unidades grandes, né? Então, Recife, por outro lado, quando eu fiz a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer várias visitas, né? E pude ter uma visualização da teoria e prática muito próxima. Para mim foi muito rico estar ali em Recife próximo, porque tinha o SUAP, tinha todo aquele conglomerado industrial que trazia essa possibilidade da gente ver. Aqui em Campina Grande não é essa a nossa realidade, né? Então, muitas vezes, o aluno só vai ter o contato no final do curso com o estágio, que é o momento que ele pode sair para ter esse contato. E para tentar quebrar essa lacuna, destruir esse gap, eu vi a oportunidade de mostrar algo próximo da realidade utilizando softwares industriais. Então, essas plataformas de simulação, principalmente as dinâmicas, a gente tem como associar muito bem a uma estrutura de um digital twin para poder acelerar esse processo de aprendizado. Está muito em alta também o OTS, que é o Operator Training Simulator, né? Onde o operador ou a pessoa que está sendo treinada tem até dúvidas no que ele está mexendo, se aquilo é realmente uma planta industrial ou se é uma simulação, a depender do grau de similaridade que a gente construa, né? Então, em 2018, a Viva fez uma proposta irrecusável para mim, né, para fazer um caso de sucesso, um vídeo, né, com o meu grupo aqui, e aí eu não tive nem como recusar. A minha única ressalva na época, que eu não sabia que eu ia ter que participar tanto na confecção do vídeo, né, e aí eu tive que ficar à frente de muitos momentos. Foi uma experiência diferente, mas foi interessante. E a Bruna está aí, ó. A Bruna, grande parceira também. Obrigada, Bruna. Obrigado, Bruna, pela a menção. E é sempre um prazer muito grande poder falar um pouquinho da Aviva, porque a Aviva mora aqui com a gente como um parceiro de grande influência e carinho muito grande que eu tenho por vocês, tá? Então, obrigado, Bruna, aí pelo comentário. Bruna, se vocês tiverem a curiosidade, pode conversar um pouquinho. Bruna conhece esse software, esse ambiente muito bem. É representante acadêmica, né, Bruna, da Aviva aqui no Brasil, e é uma parceirona aí para todos esses momentos que a gente vem desenvolvendo. Então, em 2018, a gente teve esse momento, né, de apresentação do caso de sucesso, e aí eu trouxe o vídeo aqui para vocês assistirem um pedacinho aqui comigo. Então, esse aqui foi o vídeo que foi montado, né, com os alunos e o pessoal que a gente desenvolve. Mais uma vez, eu eu não sabia que eu estava cotado para falar tanto assim, então foi algo inesperado até para mim. No estado da Paraíba, no Nordeste, a Universidade Federal de Campina Grande atrai milhares de estudantes de todo o Brasil e do mundo em busca de uma educação com tecnologia moderna. Campina Grande é uma cidade de porte médio,
uma cidade universitária, e conta com aproximadamente 400 mil habitantes. A universidade atualmente possui diferentes cursos de graduação e pós-graduação em torno de 16 mil estudantes, e o curso de Engenharia Química, o curso de graduação e pós-graduação em Engenharia Química, possui em torno de 350 a 400 estudantes matriculados. Campina Grande sempre foi um campus voltado para a tecnologia, e a gente sabe muito bem que não é tão fácil conseguir trabalho, né? Mas pela formação que nossos alunos têm, eles conseguem entrar em vários setores industriais. Conhecido como Vale do Silício Brasileiro, é na UFCG que os estudantes de Engenharia Química estão se preparando para as suas carreiras, ganhando exposição a ferramentas de engenharia e simulação por meio do programa acadêmico Aviva. O programa acadêmico da Aveva nos proporcionou um contato mais direto com soluções do mercado, soluções que já vêm sendo aplicadas nas indústrias. O programa teve um início com projetos desenvolvidos em parceria com grandes empresas como a Petrobras. Mas o uso diário da ferramenta fez com que os professores tivessem acessibilidade maior e identificassem algumas oportunidades de utilização do software no dia a dia para a formação de futuros engenheiros. Desde o início da graduação, eu sempre tive contato com algumas soluções da Aveva e também com alguns produtos, no caso. Dentre eles, principalmente foram os softwares, principalmente o Pro2, o da Ensino, um pouco do Wonderware e também, principalmente agora no último ano, com o SimCentral. O ambiente aberto do SimCentral é uma oportunidade única para que o aluno possa ver como um simulador funciona. O software permite a inclusão de novas rotinas, equações diferenciais, todo esse contexto que a gente vê na teoria que pode ser realmente aplicado na prática em um simulador. Para os estudantes de Engenharia Química na UFCG, o salto da sala de aula para o mundo real está diminuindo a cada dia, graças à sua equipe notável e às ferramentas fornecidas pelo programa acadêmico Aviva. Para mim é um motivo de muito orgulho quando eu vejo um aluno formado utilizando os conhecimentos que foram adquiridos, principalmente com a utilização dos softwares que foram obtidos com a parceria com a Aveva. Então, é algo que eu acho muito importante mencionar. Essa parceria acadêmica traz um benefício muito grande para a gente, principalmente por essa localização. Não que se a gente não tivesse localizado no ambiente em que tivesse esse contato industrial, se não fosse rico, mas essa oportunização de poder ver durante as aulas a teoria sendo aplicada é algo único, né? Então, eu uso bastante esses softwares nas minhas disciplinas, não só nas disciplinas como a de dinâmica de processo, mas até nas minhas disciplinas de laboratório. Eu tento trazer essa inclusão digital para o que a gente está fazendo, né? Inclusive, o que salvou essa minha estrutura de aulas online foi justamente esses softwares de simulação, agregando a parte de visualização, que a gente vai ter um hands-on aqui também, tá? Utilizando a plataforma da OSIsoft, que hoje compõe a Aviva também, né? A OSIsoft foi adquirida pela Aviva e hoje faz parte do portfólio. Foi uma coisa muito interessante para mim, porque eram os meus dois maiores parceiros, né? A Aviva era meu parceiro de software e a OSIsoft era meu parceiro de ferramentas da transformação digital, digamos assim. E aí, quando eu tive essa surpresa maravilhosa de que a OSIsoft e a Aviva ia ser uma coisa só, para mim foi um momento bem interessante. Então, essa estrutura é utilizada por mim, né? Se vocês observarem aqui, já tem uma ideia da conectividade que a gente tem utilizando simuladores de processo e o Pi para poder visualizar os dados e poder ter insights a respeito dessas possibilidades de inclusão. A gente vai fazer algumas brincadeiras aqui com os softwares que eu utilizo, tá? E a ideia é dar oportunidade para o pessoal com esse momento de transformação digital. Isso tem dado tão certo que toda a minha equipe, ou todo mundo que vem trabalhar comigo, hoje eu perdi eles para o mercado, né? Então,
Tenho hoje, está até desatualizado, tem mais 3 que foram recentemente contratados também para trabalhar com essas ferramentas de transformação digital. E a ideia dessa estrutura é oportunizar, né? Eu acredito muito que essa transformação digital ela chegou com bastante força, a gente já vê isso como uma realidade, e nesse momento é um diferencial. Pode ser que daqui a 5, 10 anos não seja mais, como era o inglês no passado, né? Hoje o inglês é algo até limitante. Se você não tiver o inglês, você não pode participar de algumas vagas. Pode ser que no futuro não seja mais um diferencial e seja como era o inglês no passado, seja o inglês hoje, como era no passado, né? A ideia de que o engenheiro precisa ter esse conhecimento. Então, eu fico muito feliz de poder ver esses alunos ganhando espaço como engenheiros e profissionais da engenharia e podendo trabalhar com essas ferramentas que teve um acesso facilitado através das parcerias que a gente desenvolveu ao longo desses anos, principalmente com a Aviva, né? Então, outra coisa interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o ambiente de treinamento operacional que eu comentei um pouquinho antes, e foi uma das ideias de eu ir para os Estados Unidos para fazer esse pós-doutorado. Infelizmente, eu não tive tanto contato com o ambiente que eu gostaria, que era essa sala de controle, lá na WVU, devido à pandemia, né? Eu tive um contato virtual, online, de casa ou do escritório, mas não como eu gostaria no ambiente. Eu conheci esse ambiente, e nessa estrutura, o que é que eles têm, né? Tem uma sala de controle muito próxima de uma sala de controle real, né? Mas toda a estrutura de dados é simulada. Então, o know-how de conectividade, de utilização de software, a gente tem todo aqui na UFCG, mas a gente não tem esse ambiente. Eu estou até trabalhando nele para tirar isso do papel, né? Ver se a gente consegue montar esse ambiente similar ao da WVU, e a proposta de eu ir para lá para fazer esse pós-doutorado era justamente para fazer essa agregação que eu já tenho aqui na UFCG, né? Que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. E aí, o que eu acho muito interessante, lá na WVU, o aluno, a partir do segundo período, a partir do segundo ano de curso, ele já tem contato com essa infraestrutura. Então, ele vai conhecer o que é uma interface homem-máquina, vai conhecer como é o procedimento de construir essa conexão entre os sensores e os atuadores, né? Montar a estrutura de comunicação, né? Criar a interface de comunicação, criar a interface de ação, de atuação, as interfaces homem-máquina, né? E outro exemplo que eu acho muito interessante é o do Imperial College. Esse aqui foi um dos exemplos que me chama bastante atenção, porque eles construíram, né, no departamento, lá tem, acho que são 4 andares, e o curso é dado com uma planta operando de captura de CO2, e aí os alunos têm contato desde o começo com essa vivência tecnológica. E eu trouxe um videozinho do Imperial College, em que eles mostram a sala de controle dessa unidade, que são para os alunos já no final de curso, para fazer o que a gente faz aqui com o simulador, eles fazem lá no ambiente real, né? Utilizando tantas técnicas de atuação que aprendem no curso e também agregando valor com a parte de transformação digital. Aqui eu acho bem interessante essa proposta de inclusão, né, de ferramentas do cotidiano de engenharia para a formação de engenheiros, e acho que são 2 grandes exemplos que se tem no mundo, a WVU com essa proposta de inclusão através de um sistema de treinamento operacional, né, já incluindo as ferramentas para formação de engenheiros, quanto o Imperial College com essa proposta de ter uma planta de captura de CO2 operando
durante a formação também dos engenheiros. Aí, assim, é até um momento de descontração que eu gosto de trazer essa reflexão aqui. Na formação de pilotos, a gente desenvolve essas habilidades, eles desenvolvem essa parte de conhecimento, e uma parte essencial no conhecimento do piloto é as horas de treinamento em um sistema virtual. Então, ele passa um tempo pilotando o modelo, digamos assim, do exemplo, na central de treinamento, para ter horas de voo e ter situações em que ele não vivenciaria na prática. O avião, numa condição crítica, ele tem que tirar aquela situação crítica, né? Eu queria saber de vocês o que é que vocês sentiriam. Uma viagem curta, imagina uma viagem, sei lá, de 20 minutos, Recife, Campina Grande. Vocês estão lá, entraram no avião, e o piloto começa a se apresentar. Boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Eu queria dizer que eu terminei ontem toda a minha parte de conhecimento técnico, me formei em aviação, né, civil, não fiz nenhuma hora de voo no simulador e hoje vou levar vocês para Recife. Eu queria dizer também que eu fui o melhor aluno da minha universidade, e hoje eu vou fazer esse voo com vocês. Tenham todos uma ótima viagem. Como é que vocês se sentiriam nesse momento? Vocês poderiam... A Luciana comentou aqui que já está nervosa. Pode ficar à vontade. Se quiser abrir o microfone, quiser fazer um comentário, também pode ficar à vontade, tá, pessoal? E aí, eu gostaria até de enfatizar esse momento, né? Imagina, se vocês ficam nervosos numa situação dessa, com um piloto que nunca fez uma hora de voo no simulador, como é que a gente entrega uma planta, né? Uma unidade de processamento que traz risco para o dia a dia, para um engenheiro recém-formado, sem experiência, né? Então, assim... Como é que ele vai adquirir experiência? O que é que normalmente é feito? Coloca ele ao lado de uma pessoa que está habilitada, que conhece o processo durante um período de tempo, digamos 1 ano, mas ele não vai ser treinado em situações de risco, né? Ele não vai ser colocado em situações em que a unidade vai entrar em colapso e ele vai ter que tomar uma ação em um curto espaço de tempo. Isso não se faz numa planta. Você não vai treinar alguém colocando a unidade em risco, né? E aí é onde eu prego aqui na instituição que a gente tem que ter esse contato com os simuladores para poder ter um treinamento do pessoal, né? Então, a gente tem essa disponibilidade de ferramentas para fazer estudo de caso, colocar a planta em situações de risco eminente, né? Pegar alguns exemplos da literatura em que houve algum tipo de problema, né? E aí montar essa estrutura para capacitar melhor o engenheiro, não somente o futuro profissional, mas até uma reciclagem, né, dos profissionais que já estão atuando, dos operadores, dos engenheiros, para situações novas que eles, porventura, podem enfrentar. A gente nunca vai treinar um engenheiro numa situação de risco, não vai colocar a planta numa situação de risco, porque pode ser que aconteça o que aconteceu em Chernobyl, né? Então, eles foram testar numa condição lá em Chernobyl em que o sistema de controle falhasse, eles encontraram. Só que a resposta não foi muito boa, né? Então, a proposta desse ambiente de simulação, não só para acelerar a parte de design, de projetos, de tomada de decisão, de otimização de sistemas, né? Mas também para ter uma possível melhor formação, não só dos futuros, mas também dos que já estão atuando frente a situações em que eles não viveram. Então, essa é a ideia que a gente está montando aqui no FCG, é algo próximo ao que tem lá na WVU, né? E a proposta nossa é ter esse ambiente de treinamento. Eu já uso, né, isso há algum tempo, a ideia do ambiente conectado. Como eu comentei para vocês, foi o que salvou o meu dia a dia durante a pandemia, porque até minhas aulas de laboratório eu consegui trazer para o mundo digital. Então, eu não perdi nada em termos de formação com os meus alunos durante a pandemia.
Eu até acho que enriqueceu, né? Porque as plantas piloto que a gente tem na UFCG são legais, são instrutivas. Você coloca a mão na massa, você vê lá uma válvula, abre e fecha o sistema de forma automática ou manual. Você vê o equipamento, você atua sobre ele, mas não é um reator químico, né? São equipamentos menores. E quando a gente utiliza esse ambiente virtual, simulando, utilizando ferramentas que são utilizadas na indústria, a gente pode incluir novos equipamentos, né? Coluna de destilação, a gente pode incluir trocadores de calor, bombas, né, compressores, coisa que a gente não tem essa facilidade, porque não tem o recurso próprio para construir uma unidade de processamento dentro da instituição, né? Então, é algo que eu acho muito rico para a gente poder ter uma formação mais aprimorada. Isso vem casar com o que diz, né, essas habilidades com o profissional do futuro. O Paulo, a gente já teve várias conversas a respeito dessas soft skills, e se vocês tiverem curiosidade e quiserem dar uma olhadinha lá no Fórum Econômico Mundial, vão ver que está muito em alta esse planejamento e esse tipo de avaliação do perfil profissional. Em 2015, a gente tinha um perfil, em 2020, a cada 5 anos você faz a avaliação, né? A gente tem um perfil um pouco diferente, né? Mas ele ainda tem aí como um perfil de habilidades para o profissional do futuro, onde a gente tem aí a resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, lidar aí com pessoas, né? Coordenar outros, inteligência emocional, julgamento de decisão, né? Serviço orientado, negociação e flexibilidade cognitiva. Isso aí é a característica desse profissional, soft skill. Quando a gente tem um profissional que tem essas características de soft skill, que não é algo que é objetivo de formação ainda nas universidades, eu acho que é uma falha nossa, né? A gente tem que aprender a trazer também essa formação de soft skill para o currículo, né? Mas é algo que, quando a gente consegue associar essa hard skill com essa soft skill, a gente tem um profissional muito mais preparado para poder agir nesse momento de transformação digital. Tem um artigo muito bacana, e foi apresentado por um colega, o Sérgio Neiro, lá da UFO, em um evento que a gente montou esse ano, que foi o Biocon 4.0, que foi o terceiro que a gente fez de uma série já, que iniciou na pandemia, e ele trouxe esse artigo que eu achei muito interessante. Se vocês tiverem interesse, eu posso até repassar também para a Daniela, e ela repassa para vocês, né? Uma avaliação do PSI, né? O Process System Engineering, essa área que a gente atua na engenharia, centrada em dados, né? Como é que está sendo visto. E ele faz um overview de como era na década de 60, né, o ambiente de trabalho. A gente tinha um ambiente dependente de informação, onde a gente tinha aqui a teoria junto com a engenharia e a prática sendo atualizada com a atuação humana. E como a gente tem hoje, a gente tem os dados sendo utilizados para insights, utilizando aqui com os Advanced Analytics, e muita tecnologia embarcada, utilizando o nosso conhecimento para favorecer a nossa tomada de decisão. E eu gostei muito dessa figurinha, né, que ele apresenta aqui nesse artigo, onde a gente vê a base do conhecimento sendo o nutriente para que a flor, que é o nosso trabalho, ele possa germinar e crescer forte, né? Então, a gente tem aqui como base a engenharia química, a ciência da engenharia, né? Não só a engenharia química, mas as engenharias, né? O poder computacional, que permitiu esse avanço, né, de utilização dessas tecnologias hoje, e a grande quantidade de dados que a gente tem. Qualquer planta hoje que a gente tenha uma estrutura de conectividade, de possibilidade de aquisição desses dados, ele gera muito mais informação que qualquer rede social, né? Então, imagina, a gente está coletando dados a cada segundo, a cada milissegundo, né? E guardando esse dado, e isso é uma história, é algo que a gente pode utilizar para uma avaliação, né? Então, aqui a gente vê o solo fértil, e aí nasce aqui na nossa florzinha as nossas questões que a gente está discutindo, né? Otimização de processos, técnicas estatísticas aplicadas, né? Modelos fenomenológicos, né? As técnicas de machine learning. Tem um nome pomposo hoje, técnicas de machine learning, mas a gente também já está acostumado com essas técnicas, né? As técnicas de aprendizado de máquina, a gente poderia
até citar aqueles métodos numéricos que a gente aprende para fazer regressão, né, interpolação, todas essas técnicas estão condensadas nessas técnicas de aprendizado de máquinas que estão cada vez mais poderosas devido a esse avanço tecnológico, nesse poder computacional. E aí, os dados hoje, eles nos dão possibilidades de trabalhar análises preditivas cada vez mais pujantes, né? A gente pode definir KPIs, inclusive tem uma estrutura, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, um projeto chamado GreenScope, faz parte até de vários trabalhos que eu desenvolvi com o pessoal da WVU, lá com o Fernando, meu amigo lá da universidade, onde esse projeto GreenScope foi desenvolvido pela EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e eles listaram lá mais de 140 indicadores de processo que podem ser utilizados para fazer a avaliação de sustentabilidade, né? Então, a gente tem essas avaliações cada vez mais fáceis, mais próximos de nós, né? E a gente pode integrar metodologias com facilidade. Essas metodologias que a gente desenvolve, esses estudos que a gente faz no cotidiano da engenharia, eles podem ser integrados a essa base de dados para nos dar insights, nos dar avaliação, para poder ser utilizado em projetos, em estruturas de otimização, né? Toda a estrutura ela é muito rica para esse ambiente de avaliação e utilização de dados. E aí vai entrar técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que está cada vez mais em moda e pode ser utilizado pela estrutura de uma forma cada vez mais fácil. Antes da gente entrar nessa parte, esse ponto aí também de integrar, analisar e visualizar os dados, essa parte que eu queria fazer com vocês daqui a pouco, eu queria apresentar um pouquinho da estrutura, tá? Até aqui, algum questionamento? Gostaria de fazer alguma inclusão, algum ponto a mais para poder debater, alguma dúvida? Vocês fiquem à vontade. Professor, boa tarde. É o Adriano que mandou a mensagem. Tudo bem? Tudo bem, Adriano. Tudo bem. Legal. Primeiro, obrigado aí até por comentar, né, que utiliza os softwares, né, para seus testes já, né, o Simulation Explorer. Bacana que você já conhece. Sim. Minha pergunta é sobre a questão de modelamento, né? Uhum. Com essa quantidade, né, de ferramentas para análise, né, inteligência artificial, machine learning, etc., eu queria entender como que o pessoal está trabalhando na questão de modelagem. Quando a gente fala de otimização, né, eu entendo que é projeto a projeto, né, que você cria os modelos, né, das plantas. Sim. Agora, nesses casos, continua modelo a modelo? Já tem alguma padronização? Como que você vê isso? É uma pergunta bem interessante, Adriano. Eu até costumo dizer que tem caso que se aplica bem e tem casos que o modelo tradicional é melhor, né? Por exemplo, essas técnicas de aprendizado de máquina não é uma bala de prata. Ele vai ser utilizado se você tem dados que sejam representativos e que realmente estejam prontos para ser utilizados de forma satisfatória, né? Não é pegar qualquer coisa, dizer para a máquina treinar e jogar. Tem que ter uma interação muito grande com o pessoal de computação, o pessoal de engenharia, o pessoal do chão de fábrica, né, para poder representar isso de forma satisfatória. O que vai trazer nesse ambiente de dados é uma caixa preta, né? A gente tem lá um modelo que é treinado, que utiliza a estatística de uma maneira muito pesada, representa dentro daquele ambiente, mas ele vai servir com segurança para um range, para interpolar, né? Se não houver um tratamento adequado, ou se não houver uma avaliação de forma satisfatória ou de forma direcionada, aquele modelo não vai ser representativo para o que o pessoal espera. Então, muitas vezes o pessoal quer utilizar a técnica de aprendizado de máquina, mas para avaliar uma condição que não foi treinada, está fora daquele range. Então, não tem como ter uma resposta interessante para um modelo que foi treinado dentro de uma faixa. E aí volta os modelos tradicionais. O que eu acho que pode ser um ganho grande são os modelos híbridos, em que a gente tem tanto o modelo fenomenológico clássico com incrementos das técnicas de aprendizado de máquina para responder de forma mais acelerada ou até de forma
mais rápida, né? Acelerador rápido, tá dando mesmo, mas, por exemplo, a gente tem uma situação bem bacana aqui na UFCG. A gente tem um projeto da Petrobras de classificação para classificação diária. E a ideia do projeto é simular os ambientes utilizando CFD. E eu acho que vocês sabem que simulação em CFD é aquela técnica que é utilizada até para a avaliação de aeronaves, a Fórmula 1, aqueles CADzinho bem bonitinho que tem essa estrutura mais desenvolvida com modelos de análise pontual, né? Então, é um modelo muito mais rico, mais demorado. A gente teve até situações de resposta que, para chegar na resposta do processo, a gente demorou 3 meses rodando numa lâmina, não foi nem num computador convencional. Então, a ideia nossa em vez de eu ter que simular por tanto tempo, que a empresa não tem esse tempo para esperar um CFD rodar, é fazer experimentação numérica. E é isso que a gente está fazendo nesse projeto. A gente simula vários casos, guarda esses dados, faz um pré-tratamento, um pré-processamento dos dados, treina os modelos, e aí um ponto dentro daquele range que não foi simulado e que precisa para fazer uma avaliação, ele é dado em segundos, né? Então, assim, eu acho que é caso a caso ainda, né? Não tem uma bala de prata, acho que não vai ter nunca, né? E aí entra a criatividade da engenharia para poder resolver esses problemas, e a junção dessas técnicas eu acho que são mais para trazer uma resposta melhor frente aos desafios. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Adriano, mas a minha ideia de modelagem ainda é caso a caso, independente de qual seja a técnica, né? Se vai ser uma técnica de aprendizado de máquina ou a técnica clássica de modelos fenomenológicos. Legal, obrigado, não, respondeu muito bem, obrigado. Eu fiz a pergunta, né? Eu repeti, eu fiz em outro dia também, porque eu vejo o pessoal falando de digital twin, né? E eu fico imaginando como, às vezes, o pessoal, eu vejo que passa uma imagem de ser fácil, né? E não é tão simples assim, né? Principalmente para o processo, né? Isso. E aí o digital twin, ele foi levado para muitas áreas, né? Não ficou uma coisa muito uniforme. A gente tem digital twin, o pessoal usa como um CAD. Eu estou fazendo uma representação física da estrutura. Tem gente que leva também para o lado de que seja uma simulação rigorosa, né? E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos: modelo é modelo, nunca vai ser o processo. Se eu quero um modelo que seja muito próximo à realidade do processo, ele vai ser cada vez mais difícil de ser simulado. Aí a gente tem que ter aquele trade-off. Qual é a técnica ou qual é a estrutura que atende à minha necessidade, né? E que, ao mesmo tempo, não seja custoso do ponto de vista prático, técnico, né? Então, se eu tenho um modelo que é extremamente complexo, que eu vou depender de muitas informações, ele se torna um modelo que não consegue ser utilizado. Por outro lado, se eu tenho um modelo que é muito simples, ele não vai representar a realidade. Aí eu tenho que ter o julgamento de engenharia, né? E aí entra o papel do engenheiro como um elemento criativo. Eu até falo para os meus alunos que tem colegas meus aqui que acham que não, né? Mas acha que em um dado momento a inteligência artificial vai conseguir se evoluir a ponto de ter consciência humana. Eu acho que a gente vai ter uma coexistência e que a criatividade do homem ele não tem como ser superada, né? A gente, diferente da máquina, quando a gente enfrenta um desafio que a gente nunca viveu, a gente tem aquele momento de estresse, mas a gente muitas vezes consegue desenrolar. A máquina, por outro lado, se ela não tiver treinada, ela não consegue responder, utilizando aí diversas situações, mas eu acho que pode ter essa coexistência, mas o homem, a criatividade do homem é imbatível em situações como essa. Perfeito. Muito obrigado. Ótima resposta. Obrigado, professor. Eu agradeço, Adriano. Posso apresentar aqui para vocês um pouquinho elementos finitos. O Tiago Monteiro falou isso mesmo, Tiago. Elementos finitos e ponto a ponto nas técnicas de CFD, né? Que faz aquela avaliação na malha, né? E aí depende muito da estrutura, da capacidade de interpretação que o modelador tem para poder visualizar o sistema. Então, eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui a minha máquina lá da UFCG,
para mostrar a vocês um pouquinho dos softwares de simulação, tá? Eu tenho aqui um já aberto, que é o DaInsim, foi o primeiro software da Viva que eu tive contato. Eu fiquei responsável pela simulação dinâmica. E aqui eu até utilizei ele para um treinamento com o pessoal de elétrica. Eu tenho que, como eu mudei de rede, aí eu tenho que fazer aqui um procedimento, mas é tranquilo. Aqui, não, é no ar. Aqui. Aqui, setar a interface, vou ter que resetar. Isso aqui é só para poder identificar a minha licença. Tá? Então, eu tenho o servidor que reconhece a licença, né? E aí eu posso utilizar o software não só na rede da universidade. Isso aí é uma coisa bem interessante que a Viva disponibiliza, né? Que tanto é o LAS, que é o License as a Service, e a gente tem essa possibilidade de utilizar o software de forma integral, não unicamente no ambiente da instituição, mas eu tenho como trazer isso para casa, né? Os alunos têm acesso, e isso aí é uma coisa bem bacana, que a gente pode utilizar essa infraestrutura e o software integral, né? Isso aí é um ponto bem rico para esse ambiente. Aqui ele vai ler a estrutura, está verificando a licença. Aqui eu vou a licença, a senha padrão de acesso, e aqui eu tenho acesso à infraestrutura completa do software. Então, isso aqui é muito rico em termos de capacidade de treinamento do pessoal, né? Então, eu dou acesso a eles ao software integral, é algo que é bem interessante. E eu fiz até um curso com o pessoal da engenharia elétrica, aqui da UFCG, em que a gente está montando esse ambiente de treinamento virtual, onde a gente vai substituir, né, esses equipamentos de controle. Aqui tem os controladores de processo, vocês estão vendo aqui, controlador de pressão, controlador de nível, controlador de temperatura, e a ideia é que a máquina seja o físico, né, o hardware deles de controle a unidade aqui. Aqui, só para exemplificar, né, a proposta de simulação, a gente tem um processo em que a gente tem aqui uma corrente com esses componentes, etano, propano, metano e butano. Essa corrente, ela alimenta um sistema de separação, que é um flash, e aqui a gente tem uma corrente de vapor e líquido. Associado aqui, eu tenho um ambiente que simula a quantidade de energia que é transferida para o tanque, e aí, pela abertura dessa válvula, eu vou controlando a temperatura para que as condições de operação elas sejam fixadas, né? Então, a parte de design, são definidos esses pontos operacionais de controle, né? Então, aqui a gente vê a estrutura do controlador, qual é a ação do controlador, quais são os parâmetros do controlador, proporcional, integral, derivativo, né? Quais são as conexões, quem é que eu estou pegando de referência. Então, V1 é o meu elemento, é o vaso, flash. Ponto P é a pressão. Então, essa aqui é o meu set point, o meu parâmetro de referência, tá? Não, a minha PV, a variável de processo. Aqui a gente define qual é o set point, não está carregado, né? Porque quando eu fizer o carregamento, esses valores vão ser trazidos. E aqui tem o range de operação. O tipo de algoritmo, tem vários aqui, ó. A gente pode fazer essa avaliação. E a proposta do DaInsim, ele já foi concebido para a OTS. A proposta de construção desse ambiente, quando a gente vê até aqui na forma de utilização, ele traz o ambiente para treinamento. Então, ele é muito rigoroso. É um software muito rico em detalhes, rigoroso.
e ele tem essa comunicação OPC, e o Adriano comentou, né, da Matrincom. Então, utiliza essa integração. Deixa eu até abrir aqui a minha rede, só um minuto. Deu Matrincom. Helena. Oi. Tem uns comentários aqui do Thiago, não sei se interrompe agora, se você quer ver agora ou depois. Pode falar. E eu queria te fazer só uma perguntinha aqui, para não ficar muito, para depois você comentou, esse acesso para os alunos, eles conseguem acessar fora da universidade ou somente dentro da universidade? Não, os da Aviva, a gente tem um sistema de licenciamento, que é o Aviva Connect, aí é o tipo de licença LAS, que é License as a Service, né? E aí a gente faz o cadastro. Eu posso até mostrar aqui do Aviva Connect como é que eu faço, né? Uhum. Então, o aluno, ele não precisa estar na rede da instituição. Ele pode estar em casa e ele vai ter acesso. Eu estou em casa agora, né? Eu tenho acesso ao software integral. Eu não estou na UFCG. Entendi. E aí, assim, a Bruna, acho que está ainda, a Bruna está por aqui, né? Ela pode dar até um depoimento depois, se quiser, Bruna, fica à vontade. Mas a Bruna é o meu contato aqui no Brasil para esse tipo de atuação, né? Então, a gente tem o contato integral ao software e, inclusive, os alunos usam o software nas minhas disciplinas em casa, não só durante a aula, naquele momento na sala de aula, né? Ele leva para casa, faz os testes, estuda, né? Faz as capacitações e traz esse ambiente para o dia a dia deles. Perfeito, muito bom. O que ele colocou aqui, ele falou, ele está sem microfone, é o Thiago Monteiro, não sei se você consegue dar uma olhadinha aí, ou quer que eu leia? Eu consigo. Eu estou sem microfone, mas faço doutorado na COP, na área de automação, minha pesquisa é na área de diagnóstico de falha de sistemas híbridos, como uma grande ferramenta de viabilização das técnicas que estou elaborando. Eu concordo, Tiago. Ainda mais essas técnicas de RASOP para avaliação de falha, tendo um modelo, fica bem mais rico do que somente aquela parte de avaliação no brainstorm, né? Tiago Monteiro, sobre tudo quanto digital também é tratado como uma simulação rigorosa, pois uma das grandes dificuldades na área de diagnóstico de falhas é o comportamento pós-falha. Verdade. Concordo, Tiago. Hard in the Loop. Tiago aí tá bem na onda aí da proposta. A proposta é Hard in the Loop, onde a gente vai poder utilizar o modelo para fazer a sintonia dos controladores físicos, né? Eu não estou achando aqui o meu... Aqui, esse daqui. Vamos ver se é esse. Então, aqui eu tenho as tags do meu processo. Eu coloquei somente duas. Eu não sei se eu vou conseguir montar, mas eu mostro para vocês no outro a comunicação efetuada, tá? Então, aqui a gente tem uma construção de um tagueamento, igual que é uma rede industrial de comunicação, como o Adriano mencionou, né? E aí a gente pode simular um ambiente industrial real. A gente tem aqui, ó, no simulador as configurações e eu tenho o OPC Client que se comunica com o Matrincom. Aqui ele vai visualizar esse tagueamento e vai disponibilizar a informação como se a gente tivesse num ambiente real de fábrica, né? Então aqui, deixa eu ver como é que está. Tá outra rede, eu vou mostrar para vocês um já funcionando na minha máquina, porque vai ficar melhor de visualizar. Mas a proposta aqui, deixa eu desligar somente a comunicação, porque eu não estou com o ambiente formado. Aí, vou tirar aqui a referência cruzada. Por exemplo, aqui, ó, foi montada essa simulação, uma simulação dinâmica desse processo de flasheamento, e aí eu posso fazer minhas suposições. O controlador, ele tem aqui um set point especificado, eu tenho o controle de nível também especificado em 1 metro, e o controle de temperatura especificado em 273. Mas se eu quiser diminuir essa temperatura, deixa eu colocar aqui até mais alto, 300. Ele vai modificar a abertura de válvula para levar o processo à temperatura que é desejada, né? E aí a gente pode fazer esses acompanhamentos, tanto utilizando essa interface direta do próprio software, né? E a gente tem a possibilidade de fazer modificações no sistema. Eu coloquei aqui um ruído
no sistema gaussiano para fazer modificações e dar um trabalhinho a mais para os controladores. A gente pode diminuir a abertura de válvula de alimentação. Ele demora até para poder responder, né? Tem um tempo de abertura e o tempo de resposta. Então, vocês veem o detalhe e a riqueza que é esse software de simulação para poder fazer essas avaliações, né? Então, aqui eu fiz a perturbação do sistema, o controlador está atuando para poder manter o set point, e aí a gente vai trabalhando nessa estrutura de avaliação, digamos assim, né? Quanto mais próximo da realidade, melhor vai ser a resposta desse elemento para trazer informações detalhadas sobre a dinâmica do processo, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho um ambiente similar a esse na UFCG, onde eu dou aula de laboratório. Tiago, é possível ter eventos discretos do simulador de forma a simular uma falha? Sim. Válvula travada, sim, tem como colocar isso tudo, né? A gente pode simular também aqui eventos, né? A gente tem como criar eventos de falha. Em dado momento, eu desligo uma bomba, ou fecho a válvula. Aí o engenheiro ele vai ter que tomar uma decisão do que atuar, né? E aí a proposta que eu tinha era tirar essa possibilidade da pessoa mexer no simulador, né? Então, agregar isso a um ambiente, uma interface homem-máquina, como o Windows Software também da Aviva. Eu uso o Windows Software para criar essas interfaces homem-máquina e fazer com que ele não tenha possibilidade de fazer modificações no simulador diretamente. Por exemplo, se eu quero ver a dinâmica do processo com a modificação de um set point, eu tenho que esperar o processo responder, né? Então, eu fechei a válvula, automaticamente o controlador fechou a válvula e o nível vai subindo. Às vezes, a dinâmica é lenta, né? Principalmente em processos como coluna de destilação, processo de controle de temperatura, a dinâmica é mais lenta. Aí o pessoal, para ter uma resposta mais rápida, aí chega aqui e acelera o tempo de simulação. A gente não está mais tratando com o tempo real. A realidade deixou de ser o tempo real, né? E aí, o treinamento ele se perde porque a gente não tem como fazer um aceleramento do tempo na realidade. E aí, a minha proposta seria construir esse ambiente onde a pessoa que está sendo treinada não tenha a capacidade de fazer modificações no modelo de chaves como essa, no tempo de simulação, ou modificar algum parâmetro que ele não teria essa possibilidade na realidade, tá? Então, aqui é um dos ambientes de simulação, é o DaInsim, é um simulador já bem conceituado, já tem uma aceitação no mercado já de longa data. E tem um que eu gostaria também de apresentar para vocês, que é o meu xodó, né? É o que eu uso nas minhas disciplinas de dinâmica, deixa eu abrir aqui a minha máquina lá. Ele abre aqui também na minha máquina. Eu estou fora da universidade, mas eu queria mostrar ele associado ao Pi, né? Coletando dados. Então, esse aqui é o meu xodó, né? É o Aviva Process Simulation, antigo SimCentral. O SimCentral, ele foi o software criado por uma grande empresa do zero, nos últimos 10 anos. Não tem nenhum indício de um novo simulador de processo criado por uma grande empresa de software catalogado, né? A gente tem aí outros como Aspen, a gente tem o HiSys, tem o Unisim, tem o Petrosim, mas são softwares já da década de 70, né? E foram sendo reestruturados, mas esse não, esse aqui foi criado do zero. Qual é o grande diferencial dessa estrutura, né? Aqui a gente tem como fazer uma customização e tem como fazer uma avaliação de todos os modelos que já existem. Por exemplo, a gente vai criar uma simulação, criar aqui em Process, por exemplo. Process, ele tem 4 grandes áreas, que são as áreas identificadas pela Aviva na época como áreas-chave para esse desenvolvimento. E aqui a gente tem os equipamentos de processo, né? Aqui seria o mais voltado para a indústria de óleo e gás, por exemplo, né? Aí aqui, ó, eu tenho válvulas, vaso flash, tanque atmosférico, né? Reatores, coluna de destilação, trocador de calor, bombas, motores, compressores.
E a grande sacada que, para mim, torna esse software diferenciado de todos os outros que existem hoje no mercado é a possibilidade de customização. Então, eu posso entrar, ó, no modelo do equipamento, né, e avaliar esse processo. Aqui, por exemplo, eu consigo ver o equacionamento como a gente escreve no nosso dia a dia. Então, tem aqui, ó, o balanço de massa global, o balanço de massa por componente e o balanço de energia. Então, aqui, o descritivo que a gente tem na literatura, tem vários livros que a gente pode utilizar como referência. Vocês devem conhecer o Fogler, né? Tem o Stephanopoulos, que eu gosto bastante dele, eu até trouxe eles para cá para poder referenciar de uma forma mais clara. E aí eu queria só abrir um exemplo, pegar esse exemplo aqui do Luyben, por exemplo, que foi um dos que eu usei com o pessoal na disciplina. Está carregando, carregou aqui, ó. A gente tem a simulação do processo, já com sistema de controle, né? Isso aqui não é erro, tá, pessoal? É porque eu não entrei aqui para aceitar os valores dados nas CVs, né? Então, aqui, ó, aceitando, aí ele fica azulzinho, que é um dado que foi calculado pelo software e que precisa ser aceito como proposta para que a condução do processo seja executada. A gente tem aqui, ó, 3 reatores em série. Mas são 2 reatores, desculpa. Acho que eu só fiz os 2 primeiros. E a gente tem a malha de controle montada para poder fazer as avaliações. Tem vários exemplos aqui que eu monto com os meus alunos para a gente poder fazer as nossas avaliações. Esse aqui já é outro também com subflow sheet. Aí tem os reatores em série, tem a parte de separação. Isso aqui é um exemplo do Turton. Aí tem aqui a coluna de destilação, né? O processo aqui é um processo já maior, com vários reatores, em um sistema de separação. Aqui é a produção de DME. E assim, é um ambiente muito rico para a gente poder fazer nossas avaliações, né? Incluindo aqui não só a parte de estruturação fenomenológica, mas inclusive a possibilidade de trazer dados de processo, dados que estão armazenados em um historiador, como, por exemplo, o PySystem, para cá. Vou fazer só uma exemplificação aqui em Process e construir aqui, ó, a inclusão de dados externos. Então, imagine, vocês têm um modelo que representa a unidade de vocês e vocês querem fazer avaliações como é que aquele processo está naquele momento. Então, esse é o nosso exemplo, que foi a base do design do meu projeto, e eu quero saber se meu projeto está sendo executado da forma que eu quero, né? Se está dando aquilo que eu realmente desejo. O que é que a gente vai ter aqui? A possibilidade de inclusão de dados externos de uma infraestrutura de dados, como, por exemplo, o PySystem. Aqui eu vou fazer a minha configuração de onde eu vou coletar os dados. Ele já identifica o sistema de comunicação do Py, né, que é OSI Py, e eu vou direcionar para o meu servidor. 150.65.239. Quando eu dou aqui o Enter, ele visualiza o meu servidor, né? E eu vou poder fazer a busca aqui das minhas variáveis que estão disponíveis no processo. Aqui é tudo variável, ó, que eu tenho disponível no meu processo. Eu vou pegar uma específica. Vou dar aqui PGRX asterisco. Ver se ele... Aqui. Isso aqui é uma simulação que eu mantenho ligada e que vocês vão poder acessar daqui a poucos minutos. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a
PV do controlador 1. Isso aqui é a vazão de alimentação do controlador 1. Aí isso aqui, ó, eu associo ele como uma variável do meu processo, a comunicação foi efetivada, e eu posso levar essa informação para o meu modelo. Não é essa simulação, tá? É só um exemplo. Depois a gente, se vocês tiverem interesse, a gente pode até montar um outro bate-papo para montar essa configuração, simular o sistema. Se vocês tiverem interesse até, a gente pode fazer um mini curso específico a respeito de simulação, utilizando o Avio Process Simulation, o DAISYN, o Pro 2, né? É algo que eu gosto bastante de fazer e que eu acredito que é uma forma que a gente tem de crescer, né? O conhecimento é a única coisa que cresce quando a gente repartilha, né? É algo que eu gosto bastante de ter esse tipo de situação. Se vocês tiverem interesse mais na frente, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o simulador, quiser fazer algum tipo de implementação, eu estou totalmente disponível para vocês, tá? E me coloco aí à disposição, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. Aí, por exemplo, aqui, eu tenho vazão, essa daqui é vazão, eu não coloquei as unidades lá no Pi, mas eu posso pegar aqui, ó, deixa eu puxar ele para cá. Aqui outra coisa muito bacana que eu gosto é a estruturação do Canvas, né? Então, eu puxei aqui muito facilmente o dado e trouxe aqui para o Canvas, né? E aí eu vou fazer uma atualização desse valor com o que eu tenho no meu banco de dados. Vou mandar para cá. Esses simuladores são gratuitos, não são, Luciana, são simuladores comerciais, né? Mas com a parceria acadêmica que a gente consegue montar com as instituições, a Aviva com a UFCG, por exemplo, ou a Aviva com a UFRJ, eu acredito que já tem até na UFRJ, a Bruna pode até comentar aí alguma coisa, ele fica disponível para a gente utilizar academicamente, né? Ele não pode ser utilizado sem outra finalidade, ele não pode ser utilizado para fazer dinheiro, por exemplo. Então, ele não pode ser utilizado por uma empresa na licença acadêmica, a gente tem que ter essa responsabilidade e esse pensamento. Mas eles são softwares que são pagos, né? São softwares que não são baratos, e que as grandes empresas usam. Aí tem aí exemplo como a Shell, a Covestro, né, que usa também. Tem várias grandes empresas, se você entrar no site da Aviva, vão ver lá o portfólio e os usuários dele. Então, aqui eu vou configurar a conexão, né, vou mandar esse dado que está chegando, está armazenado no Pi, para a simulação, aqui, src1.f. Aí apareceu aqui a lista de onde eu posso vincular. E vinculo, dou Enter, aí aqui, ó, verdinho, está tudo ok. Fiz a configuração da minha tag com o meu ambiente de comunicação, né? Eu venho aqui, ó, está montado. E agora eu vou mandar a informação para cá. Quando é que eu quero, né? Aí aqui a gente vai selecionar a data. Hoje é 10/5, 5h58. Eu vou colocar aqui 5h55. 0.01 hora. Então, em 5h55. Então, eu faço um preview, ó. Ele resgata a informação, o valor que está armazenado no Pi é 5.400, a unidade não vai bater, é outro valor, até em escala diferente, mas o objetivo aqui é só mostrar a comunicação. E aí eu posso mandar essa informação para a minha simulação. Então, digamos que vocês querem avaliar vários critérios que estão sendo disponibilizados na planta. A comunicação pode ser feita com o historiador, aqui no caso o Pi System, e aí eu consigo aplicar. Vocês vão ver que esse valor aqui vai ser 5.400. Aqui, eu trouxe para cá, e aí automaticamente o sistema vai tentar resolver. Esse valor aqui, ele é muito fora do padrão, e aí ele não conseguiu convergir, né? Então, a gente tem aqui um Ctrl+Z que realmente funciona em simulador, tá? É uma coisa muito boa. Vou apertar aqui Ctrl+Z, ó. Ele volta para o estado original e a gente tem a possibilidade de reconduzir a condição anterior. Tem vários exemplos que a gente está desenvolvendo aqui no UFCG, inclusive de customização de um reator de HDT. Isso foi a tese de doutorado de uma aluna que trabalhou comigo, né? Então, é um sistema
bem complexo, com muitas equações, né, e detalhes bem interessantes, e uma maneira que esse software se disponibiliza para a gente, com essa forma de customização, a criação de novos elementos. No começo, quando eu comecei a utilizar o Aviva Process Simulation nas minhas aulas, eles não tinham tanque atmosférico, né? E tem um tutorial de desenvolvimento do tanque atmosférico, que é disponibilizado pela Aviva, em que eu fazia essa construção com os alunos. Aí era bem interessante a gente construir um elemento que ia ser utilizado na disciplina, né? Para a gente poder trabalhar com ele. Hoje eu ainda utilizo essa métrica de desenvolvimento desses elementos, como o tanque atmosférico, mas aí eu faço um incremento. Vamos transformar esse tanque atmosférico num reator químico. Aí a gente tem que incluir equações para poder trazer essa realidade. Está demorando um pouquinho aqui, acho que a simulação, o computador está sofrido, está ligado lá direto, né? Mas é algo que eu queria mostrar para vocês também. Vou deixar ele carregando, enquanto isso, vamos voltar um pouquinho lá para o ambiente do PyVision que eu construí para vocês, tá? Então, independente de ser agora ou depois, eu criei esse acesso para vocês, e vocês podem ficar à vontade para utilizar. Vocês vão poder acessar esse link, 150.6592239/PyVision, hashtag. Se vocês estiverem com o celular, basta apontar para cá, e aí ele vai pedir um login e senha. Eu criei aqui esse login para vocês, né, iridium_guest, e a senha PRH161 e 40, tá? E aí vocês vão conseguir acessar o meu ambiente de visualização de processo em tempo real, né? Então vamos aqui. Vou abrir. Heleno, consegue colar isso no chat? Vou colar no chat. Pronto, boa ideia, Daniela. Aí, ó, no chat. Vocês podem clicar aí no link, tá? E aí vai ser direcionado para o ambiente. Ele vai pedir login e senha, porque é a parte de cybersecurity, né? É a forma como a gente tem que se proteger de pessoas que não podem ter acesso ao ambiente. Vou usar exatamente o de vocês. PRH 40. Aí aqui, ó, ele vai abrir. Puxa, não deu certo. Acho que eu coloquei alguma coisa errada. Alguém conseguiu entrar? Pode me dar o feedback? Eu entrei. 16.1 e 40. Não estou conseguindo entrar. Por quê? Deixa eu copiar daqui, então. Posso estar digitando alguma coisa errada. Conseguiu acessar a tela? Sim, sim. Estou aqui como guest. Eu que estou digitando alguma coisa errada. Copia ali do link, eu copiei. Copiei e colei. Aí, ela apareceu mobile aqui, mas só é colocar o hashtag. E aqui a gente vai ter a estrutura do ambiente. Então, vocês vão ver aí algumas telas que o pessoal montou ao longo das apresentações que eu já fiz, né? E vocês podem ficar livres também para construir as telas de vocês de acompanhamento, beleza? Então, tem essa tela aqui, que é a tela que eu uso de referência. Eu coloquei de propósito, tirei o ruído de processo para que a gente tenha uma noção dessa infraestrutura sem perturbações periódicas, né? Mas eu vou fazer uma perturbação aqui na minha máquina, eu vou entrar lá na simulação, vou modificar o set point. E a gente vai ver uma modificação da estrutura. O set point está em 40%, do nível está em 40%, vou levar para 65%. Aí aqui, ó, eu dei a ordem lá no simulador, ele foi para 65, né? E agora o controlador vai atuar no processo para trazer ele para cá. Vou mexer também no controlador de temperatura. Vou levar a temperatura para 50.
Aí aqui, ó, o set point de temperatura vai sair de 30 para 50. Eu fiz lá no meu processo, e é só esperar a atualização e o processo vai ser levado, vai ser conduzido, tá? Então, se a gente quiser ver o histórico desse sistema, é uma simulação dinâmica, né, utilizando aí simuladores de processo dinâmico, tendo como base a infraestrutura de comunicação utilizando o Matrincom, o PC for Simulation, né? E aí o PySystem reconhece os dados, leva isso para o banco de dados e disponibiliza isso como ferramenta de análise. Outras coisas que podem ser feitas, né? A gente pode construir essas telas de avaliação de forma muito simples, né? A gente pode integrar dados com ferramentas de avaliação, como Python, por exemplo. Isso aqui está sendo feito aqui, ó. O Python, aqui, abriu o HDT, depois eu volto para ele. E o Python está utilizando, eu criei um executável, né? Ele está pegando os dados do Py e calculando a conversão química. Nesse outro aqui, eu estou utilizando o modelo linear, pegando dados de entrada e saída do processo e fazendo a previsão de nível, né? Então, o verdinho que a gente vê aqui, ó, é o meu modelo predito e o azulzinho é o modelo real, né? Sistema de alerta, a temperatura está baixa em relação a um determinado gap, ele faz os alertas para a gente, né? Então, tem essa avaliação de KPIs, que é um projeto que eu estou desenvolvendo com os alunos, utilizando como referência o Green Scope. Então, aqui, Unicim, a gente tem aqui, ó, PGRX, e aqui tem, ó, os KPIs. Tem um KPI econômico, eficiência, energia e environment. Aí eles estão calculando isso daqui para fazer uma avaliação de sustentabilidade do processo. Isso aí é um projeto que a gente está desenvolvendo. Tem dados que estão sendo coletados na minha sala por um sistema lá Arduino. Então, aqui eu tenho umidade, luminosidade, pressão, temperatura. Né? Se eu entrar aqui ou construir uma telinha de acompanhamento, vocês podem clicar aqui no mais. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu queria que vocês, quando fossem salvar, botassem aí como referência PRH 16.1 e o nome de vocês, ou se não quiser, só colocar PRH 16.1, mas para deixar aqui o registro para mim, tá? É o que eu gosto de ter essas telas. Então, só um exemplo aqui de como construir a tela, vocês clicam aqui no Display e Tiago, dá para integrar o simulador com Python? Tem alguma API específica? A comunicação que eu faço integrando com o Python do simulador, eu utilizo a comunicação via OPC, né? Utilizando o Matrincom como ponte. Mas existem outras funcionalidades que a gente pode trazer esses dados, como eu mostrei também, utilizando o PySDK, né? Que disponibiliza esse dado para que o Python veja. Né? Tem umas possibilidades interessantes de integração, mas a minha integração principal que eu faço é utilizando o OPC. Então, aqui eu vou só simular os dados lá que está sendo coletado pelo Arduino na minha sala, né? Pegar aqui o de luminosidade e vou criar um gráfico, só é arrastar e soltar. Então, até quando eu estava na minha sala, estava aqui tudo aceso, né? Aí eu saí da sala, vim aqui para ter essa conversa com vocês. A luminosidade foi diminuindo e agora lá está tudo escuro. Aqui já está tudo escuro em Campina Grande. Se eu pegar aqui o dia, ó, aqui começou a amanhecer na minha sala, a luminosidade foi aumentando. A hora que eu cheguei, aumenta a luminosidade, né? Porque eu acendo a luz da sala, né? E aqui foi quando eu saí, começou a diminuir. A mesma coisa a temperatura. Né? Se a gente pegar aqui a temperatura, ela é mais ruidosa, tem que mexer melhor lá nos dados do Arduino, mas ele também segue uma tendência interessante. Né? Então, a média de temperatura lá estava de 29, aí 27. Quando eu ligo o ar-condicionado, aí baixa. Aí eu desligo o ar-condicionado para ir dar aula, aí a temperatura na sala sobe, aí fica nessa, subindo e descendo. Então, a minha ideia até de utilizar essas informações do Arduino é trazer os dados reais de ambiente para entrar no meu simulador e ter uma capacidade de resposta mais acentuada, tá?
Então, vocês podem criar aí as telas de vocês, né? Tem aí a possibilidade de inclusão, é bem intuitivo. Os dados estão dentro desse ramozinho que eu mostrei, né? O simulador que eu estava usando na época era o DSIM. Hoje eu uso também o DAISIM como gerador de dados para a planta, né? E aí, os dados que vocês vão coletar tá aqui dentro de PGRX. E aí a gente pode pegar os dados do controlador. Por exemplo, vou pegar o controlador 3 e eu quero fazer uma avaliação da variável de processo setPoint. Seleciono os dois e puxo. Aí eu trouxe para cá, ó, vou trabalhar em cima do gráfico, configurar trend, deixar isso aqui com um único eixo, e aí vocês veem que o controlador está bem efetivo, né? Então, a resposta tá bem interessante. Deixa eu clicar aqui fora. E aí aqui a gente pode fazer as nossas avaliações. Eu quero saber como é que foi o comportamento do sistema nessa mudança de setPoint. Aqui foi a resposta sem ruído. Eu vou trazer de volta os ruídos de processo, só para vocês verem o sistema com ruído. Aqui coloquei o ruído no controlador de nível, colocar outro ruído na temperatura. Vou colocar mais ruídos aqui, deixar o negócio bem próximo da realidade. E aqui... Agora a gente vai ver, né, se a gente colocar aqui o Now, ó, que vai ter vários ruídos de processo, e não vai ser tão simples o controle lá do meu sisteminha. Outra coisa que vocês podem fazer é utilizar aqui a biblioteca que tem disponível aqui para construir o layout do ambiente de vocês. Aqui. Vem aqui para reator, deixa eu ver, químico. Vou pegar aqui um reator químico, ó, trazer para cá. E aí vocês podem brincar, né? Colocar um nível aqui nesse reator. Vem aqui no gráfico de barra. O C04 é nível, né? Aí eu vou levar a PV para cá, ó. Aí eu posso associar isso aqui com o nível do reator, por exemplo. Eu quero visualizar a temperatura num gauge. Aí no controlador, vou pegar aqui o gauge, a PV e arrasto. Vocês podem incluir figuras, podem fazer inclusão de texto, né? Sem dificuldade. Aqui, minha tela de acompanhamento. E aqui eu vou montando a estrutura, né? De avaliação de acordo com a minha necessidade. E outra coisa muito bacana que dá para fazer aqui são cálculos na estrutura. Você pode criar um elemento de cálculo utilizando o ambiente online, tá? Então, tem o help dizendo como é que cria tudo direitinho, vocês podem dar uma olhadinha aqui, né? Tem um guia de como vocês podem utilizar. Fiquem à vontade para brincar com toda a estrutura, né? Não vai quebrar nada, tá? Vocês podem ficar tranquilos, podem mexer, criar tela à vontade, tá? E eu criei exatamente para que vocês tenham esse contato com esse ambiente de simulação. Então, são simuladores de processo, vou até mostrar um dos que está gerando dado no momento. Eu tive problemas com a minha máquina, lá na UFCG, porque tem quedas de energia constante, e aí a minha simulação que eu estava lá utilizando o DAISIM, meu simulador dinâmico do DAISIM, ele está em fases de readaptação, né? Então, eu tenho que voltar em outra máquina. E aqui é o simulador, o da Rono, é o Unisim, que está gerando dado no momento. Tem os controladores, como eu apresentei para vocês, a setPoint, PVOP, os parâmetros do controlador e a estrutura de comunicação utilizando como referência o Matrincon. Então, o Matrincon aqui, ó, gera a rede, que eu consigo comunicar as tags de comunicação para poder
levar informação de processo para o pai, e uso como referência aqui os dados que são enviados em tempo real, tá? Então, essa estrutura tem basicamente em todos os simuladores. Esse daqui, especificamente, eu só consigo usar na rede interna da UFCG, não é como o que eu estou utilizando aqui em casa, né, com o DaInSim, o Aveva Process Simulation e os softwares que a gente tem a licença acadêmica. Uma coisa melhor quando você pode ter esse acesso independente do local, né? Então, foi uma coisa bem interessante que a Aveva proporcionou com esse sistema LAS. Eu acho que eu me prolonguei demais, né, Luciana? É muito assunto para falar, eu me empolgo, né, nesse ambiente, mas eu me deixo aí à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma curiosidade ou quiser conhecer um pouquinho mais da infraestrutura, ou quiser replicar isso também com vocês, né, do que a gente está fazendo aqui. Eu, como falei para vocês, levei essa minha proposta lá para a WVU, e eles têm um sistema muito parecido com o que eu tenho aqui na UFCG, né? A gente tem essa ideia de fazer esse acompanhamento integrado de ferramentas para que a gente possa utilizar a engenharia nesse ambiente digital. Aí a nossa proposta é trazer o conhecimento de engenharia para ter valor no ambiente digital. Essa é a ideia até do profissional do engenheiro do futuro, tá? Então, se tiver dúvidas ou tiver curiosidades aqui, eu estou à disposição, só não queria tomar mais o tempo, porque eu acho que já até passei do meu prazo, né, estipulado. Não tem problema não, foi ótimo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação agora no final? Já teve aqui... O pessoal achou muito legal o projeto, parabéns, obrigado por compartilhar. Já tem elogios aqui em relação a... Ó, o pessoal gostou. Eu gostei muito, assim, fiquei surpresa positivamente, a gente conversou um pouco, mas gostei mais ainda. Tive várias ideias aqui, já anotei, eu acho que a gente vai voltar a conversar aí mais para frente, né? E eu acho assim, muito, muito interessante o projeto, muito bonito o trabalho que vocês estão fazendo e construíram até aqui. Parabéns, parabéns mesmo. Eu tenho certeza que para o pessoal foi muito interessante. A gente tem alguns alunos que vêm com base da engenharia, temos alunos que não são dessa área, mas que estão participando aqui hoje e que eu acho muito interessante também, porque hoje a gente não pode ficar fechado só na nossa área de formação, né? Eu não sou engenheira, eu sou química industrial, então eu acho muito interessante, até porque isso está evoluindo de uma forma, indo para todas as áreas, que não tem como você não ter um pouco de formação, ou pelo menos conhecer, mesmo que você não atue diretamente na área, né, Helena? Isso, é algo que está sendo, no momento, um diferencial. Eu costumo dizer para o pessoal, se você tem o conhecimento das ferramentas de transformação digital, tem uma formação, mesmo que seja muito básica em termos de aplicações, é um diferencial. Mas pode ser que daqui a 10 anos não seja mais um diferencial, né? E aí a gente vai ter que ter no currículo, já tem até umas estruturas pelo MEC, já pedindo que haja a inclusão de disciplinas relacionadas à indústria 4.0, né? E que muitas vezes, quando eu trouxe essa ideia para cá para o departamento, o pessoal, não, isso é um modismo, isso não vai pegar, e hoje a gente só ouve falar indústria 4.0, né? Exatamente. Exatamente, isso está avançando muito. Então, assim, muito obrigada, assim, em nome do PRH, em nome da ANP, por ter vindo trazer esse conhecimento e dividir aqui com o pessoal. E o pessoal agora tem teu nome, teu contato, tem tantas formas de entrar em contato, né? Esqueci de botar o último slide, né? Que não tem... Se quiserem me adicionar no LinkedIn, pode ficar à vontade, eu agradeço demais o contato de vocês que se disponibilizarem. E se tiver algum tipo de curiosidade, quiser conversar um pouco mais sobre essas aplicações, eu estou disponível também, tá? Eu acho que, como eu falei, a única coisa que cresce quando a gente divide é o conhecimento, né? Exatamente. Então, eu super agradeço, muito obrigada, Helena, tá? Muito obrigada. Gente, eu acabei